apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Anjos de Deus, ministrem sobre mim. Anjos de Deus, ministrem sobre nós. Sabedoria, muita revelação, discernimento e muita comunhão. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com a mão na Tua palavra, como sinal de submissão à Tua vontade, submissão à Tua vontade, submissão à Tua soberania, aos Teus propósitos, haja revelação da Tua graça, haja revelação deste apostolado, haja revelação dessa pregação, deste ensino, haja ministração angelical sobre a Tua igreja, haja ministração angelical sobre todos os Teus filhos que estão acompanhando essa série de mensagens, haja ministração angelical sobre todas as Tuas ovelhas que em todo o Brasil e em toda a terra estão recebendo a Tua graça e este apostolado. Que a Sua palavra não volte para o Senhor vazia, pois está escrito que a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Está escrito que toda a palavra de Deus é verdade. Escudo ela é para aqueles que nela crê. Cremos na Tua palavra, Senhor, e declaramos o Teu senhorio e a Tua soberania sobre nós. Nos submetemos à hierarquia de Deus, à hierarquia soberana de Deus que está sobre nós, como Pai, como Senhor dos senhores, como Rei dos reis. Que os Teus anjos ministrem sobre nós, sobre a Tua igreja, como está escrito em Hebreus 1,14. Anjos de Deus, ministrem sobre mim. Anjos de Deus, ministrem sobre nós. Sabedoria, muita revelação, discernimento e muita comunhão. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Os anjos ministram enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Graça e paz a você que me assiste agora pelo YouTube, graça e paz a você que me assiste no Facebook, graça e paz a vocês aqui em Santo André. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Deus. Graça e paz a todos que estão me acompanhando agora ao vivo pelo Facebook, graça e paz a todos que estão me ouvindo agora direto do nosso site www.graçaeapostolado.com. Graça e paz aos pastores, apóstolos, obreiros, pastoras, graça e paz a todo o povo de Deus na face da terra que crê e que se submete a esta palavra que é poderosa e que não pode voltar para o Senhor vazia. Hoje é a terceira parte da série de mensagens que tem por tema o Ministério dos Anjos. Hoje é a parte 3.
Você entrar no nosso site graçaapostolado.com, na página inicial tem o link, o Ministério dos Anjos, clica lá, você vai assistir a parte 1, parte 2, parte 3 e as demais ministrações que está em nosso site. Amém? graçaapostolado.com, clica no link, o Ministério dos Anjos. Amém? Hoje é a terceira parte e eu estava falando na segunda parte sobre a intervenção dos anjos. Bem rapidinho, Salmo 91, para mim entrar no meu assunto de hoje, Salmo 91 fala bem explicitamente sobre isso. Salmo 91, versículo 11 e 12. Um minutinho só para mim recapitular e entrar no meu assunto de hoje. Salmo 91, 11. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para quê? Para te guardarem. Os anjos nos guardam, amém? A Bíblia diz isso claramente. Tem pessoas que pensam que é Deus, né? É porque não entenderam ainda sobre a hierarquia de Deus. Deus, por ser soberano, estabeleceu uma hierarquia. Deus está no trono, Rei dos reis, Senhor dos senhores, reina soberanamente sobre tudo, sobre todos, e ele dá ordem a arcanjos. Arcanjos governam anjos. Mais para frente eu vou falar sobre os arcanjos. Então, existe uma hierarquia angelical. Deus, não pensa que Deus faz algo, que Deus vai em algum lugar. Deus não faz e Deus não vai. Quem faz são os anjos. Ele dá ordem aos anjos. Então os anjos fazem e os anjos vão. Leia Salmo 91, 11 e você vai entender claramente. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, quando você está viajando, quando você está no seu dia a dia, você fala assim, Deus me guardou naquela viagem. É só uma força de expressão. Na verdade, quem te guardou foram os anjos de Deus. Quem está entendendo? A Bíblia é clara em dizer que são os anjos que nos guardam em nossos caminhos. Deus te guarde é só uma força de expressão. Mas, na verdade, é Deus que dá ordem aos anjos para nos guardar. Amém? Quem pode falar, papai? Salmo 91, 11, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Verso 12, eles te sustentarão nas suas mãos. Eles quem? Os anjos. Os anjos nos sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então o Salmo 91, 12 é irmão gêmeo de Hebreus 1, 14. O que diz Hebreus 1, 14? Os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que receberam a salvação. Então, anjos são espíritos ministradores, ou seja, espíritos que ministram. Salmo 91, 12 é um dos exemplos de uma ministração angelical. Ou seja, os anjos nos sustentam nas nossas mãos para que não tropecemos em alguma pedra. Salmo 91, 11 é outro exemplo de uma ministração angelical. Deus dá ordem aos seus anjos e os anjos nos guardam em todos os nossos caminhos. Quem recebe? Quem está entendendo? Você está entendendo que não é Deus que faz, é os anjos que fazem porque receberam ordens de Deus? Quem está entendendo isso? Você entendendo isso, você sabe falar melhor com Deus, com os anjos, sua oração é mais eficaz. Porque tem pessoas que não sabem como orar, né? Apóstolo, mas você ora aos anjos? Sim, em nome de Jesus, dependendo. Se for uma adoração, então não é aos anjos, aí é a Deus. Se é um louvor, não é aos anjos, aí é a Deus. Mas se eu preciso de uma ministração angelical em minha vida, de uma guarda, de uma proteção, de que os anjos intervenham em minha vida, então eu faço uma oração, por exemplo, assim: anjos de Deus, em nome de Jesus, aí eu faço a minha oração. Em nome de Jesus, guarde, em nome de Jesus, ministrem, anjos de Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, façam isso, façam aquilo. Quem está entendendo? Isso é um tipo de oração. Agora, se você vai louvar a Deus, aí você vai louvar a Deus, e não aos anjos. Se você vai adorar a Deus, você vai adorar a Deus e não aos anjos. Não se pode, em hipótese alguma, adorar os anjos. Quem está entendendo? Adorar somente a Deus. Mas nós entendemos que os anjos, diga comigo, os anjos são espíritos ministradores, enviados
para nos servir ao nosso favor. A música já diz, ó, é verdade que existe um ministério de espíritos que estão ao meu favor. Espíritos que estão ao meu favor. Hebreus 1,14. Aí eu continuo cantando, só que o Salmo 91, versículo 12. Sustentando-me em suas mãos, dirigindo os meus passos, exercendo influência sobre mim. Os anjos exercem influência sobre nós. Eu tenho falado sobre isso na segunda parte, e agora na terceira parte vou falar mais um pouco ainda sobre a influência dos anjos em nossas vidas. Mostrei na parte 2, Gênesis 18, os 3 anjos que apareceram a Abraão. Mostrei em Gênesis 19 o anjo que apareceu a Ló, sobrinho de Abraão. Li também Gênesis 22, que o anjo apareceu a Abraão quando Abraão ia sacrificar Isaque. O anjo disse: Abraão, não faça mal ao menino. Era o anjo falando. O anjo apareceu a Abraão, exercendo influência. Na parte 2 eu li também Gênesis 28, onde o anjo apareceu a Jacó, neto de Abraão. Então, eu estou mostrando na Bíblia influência, interferência, intervenção de anjos a favor de homens comuns. Alguém dirá, e eu fico escandalizado, se alguém for um crente, um cristão, aí eu fico escandalizado. Mas alguém dirá, mas eu não acho que é assim não, os anjos eram para aquele tempo. Se os anjos eram para aquele tempo, então Deus também era para aquele tempo. Porque eu estou lendo a Bíblia que fala dos anjos e estou lendo a Bíblia que fala de Deus. Não tem como algo ser para aquele tempo e algo não ser mais. O que era é o que é. O que era é o que é. Salomão disse, o que foi, isto é o que há de ser. Então não muda, a história se repete. Deus tem um ministério angelical. Deus tem um coro angelical. Nessa classe angelical existe, vou falar mais para frente, nessa classe angelical existe arcanjos, anjos, querubins, serafins, principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade e da bondade. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, existe um ministério angelical. Aliás, se você não sabe ou não entende, o mundo é governado por anjos. Existem principados que governam países, potestades que governam estados, governos. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, é preciso que se entenda o ministério dos anjos, o serviço angelical. Por que é preciso entender? Porque geralmente as pessoas atribuem a Deus algo que não é de Deus. Algo, quando vai ver, está sobre o serviço de um anjo. Quem está me entendendo? O anjo quando apareceu a Pedro, o anjo quando apareceu a Paulo e o livrou da prisão, né? Não era Deus, era um anjo. Está claro ou não está claro? Então, Deus é Deus, anjo é anjo. Vamos ver mais na Bíblia. Hoje eu quero ler, eu li também na segunda parte, em Êxodo 23, onde Deus disse, o meu anjo irá diante de ti. Quer dizer, não foi Deus que foi, quem foi o anjo, na frente do povo de Israel, né? Vamos ler aí também Juízes, vamos começar a aula de hoje, a ministração, é como um seminário, tá? É a terceira parte já. É uma série de mensagens que tem por tema o ministério dos anjos. Hoje é a terceira parte. Ainda vou falar mais sobre a interferência, a influência dos anjos em nossas vidas. Juízes, eu estou ouvindo cronologicamente, comecei em Gênesis, já estou em Juízes, capítulo meia dúzia. Juízes, depois de Josué. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Josué, o 6º livro da Bíblia. Juízes, o 7º livro da Bíblia. Juízes, capítulo 6. O assunto hoje, a interferência, a influência dos anjos em nossas vidas. E vou te mostrar na Bíblia. Eu não vou te mostrar. Eu tenho influência de anjos em minha vida. Mas eu não vou falar de mim. Não, senão eu vou parar de pregar para ficar dando testemunho. Olha, irmãos, teve um dia que o anjo fez isso, uma ministração de anjo na minha vida foi assim. Então eu não quero dar testemunho, eu quero mostrar na Bíblia, tá? Testemunho eu vou dando aleatoriamente na minha vida cristã, né? Falo um dia, num culto eu falo outro pedacinho. Testemunho eu vou falando. Agora eu estou aqui para pregar e ensinar a palavra.
Juízes 6, quem já achou, diga amém. Verso 11. O objetivo é te mostrar na Bíblia que, além de a Bíblia falar de anjos, a Bíblia mostra claramente, sem hermenêutica, ou seja, sem interpretação pessoal, sem teologia, sem teses teológicas, a Bíblia fala e diz claramente e mostra sobre a intervenção e a interferência dos anjos. Olha aqui, ó. Por exemplo, Juízes 6, verso 11. Olha como que começa o texto. Juízes 6, 11. Deus. O texto começa escrito Deus ou está escrito o anjo? O que está escrito aí? O anjo. O anjo de quem? Do Senhor. Então pega a sua caneta, circule aí, ó, o anjo do Senhor. Juízes 6, 11. O que tem o anjo do Senhor? Não sei, vamos ler. Vamos ver o que a Bíblia fala do anjo. Juízes 6, 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Juízes 6,12. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, então quer dizer que a Bíblia diz que o anjo aparece. O verbo diz apareceu, mas eu posso usar aparece, porque já apareceu a mim. Apareceu a mim já. E apareceu a Gideão. Mas eu comecei o estudo lendo Gênesis. Apareceu a Abraão, apareceu a Isaac, apareceu a Jacó, apareceu a Ló, apareceu a Moisés, apareceu ao povo de Israel. Eu falei na primeira parte que eu não vou ler todos os textos da Bíblia que falam sobre anjo. Não vai dar, vai ficar muito longo essa ministração. Mas eu vou te mostrar vários textos que mostram intervenção, ministração, interferência dos anjos para cumprir um propósito de Deus na vida dos crentes. Olha aqui, ó. Juízes 6,12. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então quer dizer que além do anjo aparecer, o anjo também fala. Está escrito ou não está escrito que o anjo falou? Apóstolo, quer dizer, o anjo pode falar comigo? Olha, eu não vou te dizer que vai falar com você, mas eu vou falar que pode. Quando? Eu não tenho como saber. Como? Também não sei como saber. Aí não tem como. Mas se houver um propósito de Deus, pode aparecer um anjo a você e falar com você, não sei, segundo a vontade de Deus. Coisas do futuro, nenhum pastor, nenhum pregador pode falar, não, isso não vai acontecer nunca. Ninguém pode falar isso aí. Primeiro que eu não sou Deus. Segundo que eu não sou onisciente. Eu não tenho conhecimento pleno do passado, pleno do presente e pleno do futuro. Nenhum pregador, nem pastor, nem apóstolo, nem profeta, ninguém na terra tem. Nem os anjos. Nem os anjos são oniscientes. O único que é onisciente é Deus. Então, eu não posso falar para você que vai, mas eu posso falar que pode. Porque Deus tudo pode. Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Alguém dirá assim, mas Paulo disse em Gálatas 1, sempre tem os corneteiros, né, de plantão, está cheio de corneteiro de plantão. Mas Paulo disse em Gálatas 1 que ainda que apareça um anjo do céu, é verdade, só que Paulo está falando sobre anunciar outro evangelho. E eu não estou falando aqui de anunciar outro evangelho, estou falando sobre ministração angelical. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está claro ou não está claro? É claro que quem tem conhecimento e discernimento, por esses eu não precisava nem falar isso, né? Quem tem conhecimento e discernimento eu não precisava falar. Estou falando isso por causa de corneteiros que ficam de plantão, fariseus que não entram no reino e não deixam quem está entrando entrar. Está cheio de pessoas assim. Então ficam me assistindo, me ouvindo para ver o que eu vou falar, para depois ficar falando mal, distorcendo o que eu prego, né? E cornetando, e sendo pedra de tropeço na obra de Deus. Está cheio de pessoas assim. Então, antes de ele falar, eu já estou te dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não estou falando aqui de Gálatas 1. O Espírito Santo não está falando sobre isso. O Espírito Santo está mostrando e falando que há anjos, que a Bíblia fala de anjos. Aqui não está dizendo que o anjo vai trazer outro evangelho. Eu não estou falando sobre isso.
Lá na frente eu vou falar sobre isso. Aí eu vou explicar direitinho o que quer dizer. Amém? Juízes 6, 12. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu. Então quer dizer que o anjo falou com Gideão e o Gideão falou com o anjo também. Isso aconteceu comigo. Agora eu vou falar. Está vendo? Tem a hora certa? Há 2 minutos atrás eu não falei, mas agora eu vou falar. Por quê? Porque Juízes 6,12 disse o anjo a Gideão. Juízes 6,13, Gideão lhe respondeu. Então o Gideão falou com o anjo e o anjo falou com o Gideão. Não é o que a Bíblia diz? Isso aconteceu comigo quando fui arrebatado. O anjo me perguntou: o que você quer saber? Há anos eu falo essa frase, não é? Vê se eu tenho mudado essa frase. O anjo me disse: o que você quer saber? E eu falei para ele: olha, João disse que existe uma praça de ouro puro. Aonde está essa praça? O anjo disse: vem aqui. Pegou na minha mão e nós voamos para um lado e ele me levou nessa praça de ouro puro. Então, o que está aqui na Bíblia já aconteceu comigo. Vai acontecer comigo também? Eu não sei te falar, porque eu não sou Deus. Amém, pessoal? Eu não posso te afirmar isso. Mas não vai acontecer nunca? Não sei te dizer. Vai acontecer? Não sei te dizer. Mas pode acontecer? Que pode. Mas se vai, eu não sei. Quem respeita a soberania? Fácil entender, né? Juízes 6,13. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor... Gideão estava cheio de fortaleza, né? Está claro que ele estava cheio de fortaleza. Ele falou: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por quê? Tem pessoas que gostam de questionar a Deus, né? Você não é assim não, né, abençoado? Tem gente que fica questionando, tudo questiona. Não cresce em graça, não prega para ninguém, não ensina ninguém, não dá fruto, não é pastor, não está debaixo de um pastoreado, não está debaixo de um apostolado, e fica criando grupos que não dá fruto, que só fica rodando em círculo, que não dá em nada, e questiona, e pergunta, e questiona, e duvida, e questiona, Tem pessoas assim. Isso são fortalezas na mente das pessoas. Os cristãos verdadeiros não são assim. Romanos 7,4. O cristão verdadeiro, autêntico, ele já entendeu que ele nasceu para dar fruto para Deus. Então ele não para a vida dele para ficar com questionamento, para ficar com perguntas, para ficar... Ô irmão, como é que você crê? Ô irmão, como é que você vê isso aqui? Olha, hoje o Espírito Santo já manifestou logo cedo, no começo da mensagem. Esses dias aí, um falso irmão, vou chamar de falso irmão porque um irmão verdadeiro não faz isso. Um falso irmão me chamou no Facebook e me fez uma pergunta da Bíblia. Apóstolo, como é que você vê sobre esse assunto? Aí eu vou responder. Quando eu respondi, ele começou a me atacar. Eu fui obrigado a bloquear, né? Porque eu não estou aqui para discutir com ninguém. Amém, abençoado? Não estou aqui para discutir com ninguém. Não estou aqui para te obrigar a crer em nada. Não estou aqui para te imputar nada. Amém, abençoado? Estou aqui na educação, para servir o povo de Deus. Graça e paz, irmão. Graça e paz. Você pode me ajudar? Posso, claro, minha função é essa. Você pode me ajudar? Posso. É que eu tenho uma dúvida. O que posso te ajudar? Como que o senhor vê esse assunto da Bíblia? Que eu não vou nem falar que é polêmico. Aí, quando eu expliquei como eu vejo, mostrei na Bíblia, o homem veio com um monte de pedra em cima de mim, tacando as pedras, me condenando, me acusando. Meu irmão, eu não estou aqui para isso. Aí eu fui obrigado a jogar na cara, né? Só estou te respondendo o que você perguntou. Você perguntou como que eu vejo. Você está me condenando e me acusando? Você que perguntou como que eu vejo. Estou te mostrando como que eu vejo. Se está errado, por que você está perguntando? Já que você tem sua posição. Então não me pergunta, segue seu caminho. Amém, abençoado? Porque eu não estou aqui na terra perguntando para ninguém. Você é batista? Então você é batista. Você é pentecostal? Então você é pentecostal. Você é testemunho de Jeová? Então você é testemunho de Jeová. Eu não sou batista, eu não sou pentecostal e eu não sou testemunho de Jeová. Eu não preciso de influência de ninguém. Romanos 14,5. Cada um esteja bem certo em sua própria consciência. E eu estou há mais de 20 anos. Eu não preciso ficar perguntando: ô irmão, como que você vê esse assunto? Ô irmão, o que você acha disso aqui? Ô irmão, você acha que é certo, você acha que é errado? Porque na graça, porque... Eu não vivo assim. Eu tenho convicção. Então fui obrigado a bloquear, porque a pessoa está pensando que eu sou palhaço. As pessoas faziam isso com Jesus, né? Jesus pregando, e uma vez Jesus estava pregando sobre o reino de Deus, o fariseu chegou por trás dele e falou assim: ei, com que autoridade faz essas coisas? Primeiro, que não é assim que se chega, né?
Tem que respeitar, tem que ter educação. Jesus pregando, o homem chega por trás, não fala nem o nome dele. Com que autoridade diz essas coisas? Aí Jesus parou de pregar, já sabia que era um fariseu, estava testando ele, falou assim, eu também te faço uma pergunta. Quer dizer, Jesus não respondeu. Eu adoro essa sabedoria que Jesus usava. O fariseu, com que autoridade diz essas coisas? Jesus olhou para ele e ao invés de responder, fez uma pergunta. Eu também te faço uma pergunta. O batismo de João era do céu ou da terra? Peraí, nós não sabemos. Aí foram lá, fizeram um grupo, né? Está cheio de grupo de WhatsApp, né? Aí fizeram um grupo, né? E foram lá. Nós falar que é do céu, nós falar que é da terra. João era profeta. Vamos falar que a gente não sabe. Aí voltaram para Jesus. Nós não sabemos. Jesus disse, nem eu tampouco te digo com qual autoridade que eu faço essas coisas. Virou as costas e continuou pregando. Isso eu aprendi com Jesus, tá? Se você vier me testar, eu vou deixar você falando sozinho. Se você quer aprender, eu fico até às 5 da manhã te ensinando. Mas se você for um fariseu hipócrita, e o Espírito Santo me mostra quando é um fariseu hipócrita, então você vai ficar falando sozinho. Porque o Espírito Santo me fala quando a ovelha quer aprender a palavra de Deus, e quando é um fariseu que vem com pegadinha. Pessoas que não têm o que fazer, né? Quem está entendendo? Deixa eu continuar aqui a ministração. Juízes 6, versículo 13. Então o Gideão falou, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Juízes 6,14, o Senhor olhou para ele, eu acho isso tremendo. Alguém percebeu alguma coisa aqui? Juízes 6,11, o anjo. Juízes 6,12, o anjo. Juízes 6,14, o Senhor olhou para ele. Percebeu? Pegou? Alguém pegou essa? Você pegou? Eu acho isso tremendo. Vou falar de novo. Pega o seu dedo. Ó. Juízes 6,11, o anjo do Senhor. Então está falando que é o anjo. Juízes 6,12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Juízes 6,13, Gideão respondeu para o anjo. Juízes 6,14, o Senhor olhou para ele e disse, ué, não era o anjo? Alguém pegou? Pegou? Não era o anjo? Juízes 6,11, 12 e 13, era o anjo. Agora Juízes 6,14, então o Senhor lhe respondeu? Como que se entende isso aí? Só tem uma maneira de entender. O anjo do Senhor representa o próprio Deus. Quem entendeu? É a única maneira de entender essa. Não há outra. Abba Pai. Não há outra maneira. Agora eu entendo, pastora Sueli e todos vocês. Agora eu entendo por que aquele anjo me tratou com tanta educação e tanta fineza. Agora eu entendo. Na verdade, era o anjo. Mas por trás daquele anjo, era o próprio Deus. Aquele anjo estava representando a Deus. Por isso que eu não conseguia nem olhar para o anjo. O temor, sabe? Eu fiquei sem graça. Eu fiquei constrangido. De tamanha educação. Tamanha fineza, classe. Eu fiquei muito constrangido. Eu achei que eu não merecia aquilo. E na verdade, acho que não merecia mesmo. Mas agora eu estou percebendo que Juízes 6, 11, 12, 13 fala o anjo. Mas no 14, na verdade, estava representando quem? O próprio Deus. Juízes 6, 14. O Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Ué, o único que envia é o próprio Deus. Mas Juízes 6, 11, 12, 13 fala que apareceu Gideão um anjo. Mas no 14, o anjo já não é o anjo, aí já está falando como o próprio Deus. Não te enviei eu? Diga comigo, porque o anjo representa o próprio Deus. Amém, abençoado? Quando o anjo é enviado por Deus, ele faz aquilo que Deus ordenou. Então, quando o anjo fala, é como se fosse o próprio Deus falando. Quando o anjo faz, é como se fosse o próprio Deus
fazendo. Por isso que as pessoas falam, Deus me guardou. Na verdade, não foi Deus que guardou, foi os anjos de Deus. Só quem entendeu. E para terminar, Juízes 6,15. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família, mais fortaleza em Gideão, né? Aí já começa a cundungar, já começa a andar por vista, já começa a reclamar da vida, já começa a falar a situação humana. Quem sou eu para ter aquele carro? Quem sou eu para comprar aquela casa? Quem sou eu para ser um pregador? Eu ser pastor? Eu não sei falar. Eu cantar no louvor? Mas quem sou eu para isso? Quem sou eu? Isso é fortaleza na mente do ser humano. Gideão tinha também, olha lá, ó. Juízes 6,15. A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E daí? E daí que sua família é menor? E daí que você é o menor? E daí que sua família é mais pobre? E daí que você é menor? Você não vai fazer pelas suas forças. Paulo disse em 2 Coríntios 3 que a nossa capacidade vem de... Nossa capacidade vem de quem? De Deus, Gideão. Nossa capacidade vem de Deus, Gideão. Tira as fortalezas da mente. Eu gostaria tanto de evangelizar, mas quem sou eu para pregar? Quem sou eu para guardar os textos? Quem sou eu para cantar um dia? Eu gostaria tanto de cantar. Eu gostaria, mas quem sou eu? Isso são fortalezas na mente da pessoa. Levante a mão e diga: a minha capacidade vem de Deus. Levanta a mão, fecha os olhos e diga: a minha capacidade vem de Deus. Diga: não vem de mim, vem de Deus. Diga: por isso que está escrito, é Deus que opera em mim o querer e o efetuar. Por quê? Porque sua capacidade vem de Deus, é Ele que opera em você. Amém? Eu fiz uma música, Deus, eu preciso de ti. Aí no coro diz: para viver, para te louvar, para te adorar. Apóstolo, você precisa de Deus para adorar a Deus? Claro, se eu não estiver vivo, como que eu vou adorar a Deus? E é Ele que me dá a vida. Você precisa de Deus para louvar a Deus? Eu preciso de Deus. Paulo disse aos Filipenses: é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Deus que opera, segundo a sua boa vontade. Então, Deus, eu preciso de ti, para te louvar, para te adorar. Quem reconhece que precisa de Deus? Diga comigo assim: não vem de mim mesmo. Diga: minha capacidade vem de Deus. Ele me capacita, diga isso. Para terminar no verso 16, Juízes 6,16, tornou-lhe o Senhor: eu hei de ser contigo, e tu... diga comigo: Deus é comigo. Diga: Deus é comigo. Diga: pelo que não temerei. Essa frase é uma frase profética. Juízes 6,16, eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Olha que legal. Os midianitas eram muitos, mas Deus falou: pode ir que eu vou ser com você. Você vai ferir eles como se fosse um só, no mano a mano o negócio. Sabe mano a mano? Mano a mano dá, né? Mas 1 contra 1000 não tem como. Mas Deus foi com Sansão também. Sansão pegou uma queixada de jumento. Queixada é um osso, bem grande. Ele pegou uma queixada de jumento, veio 1000 pessoas contra Sansão. 1000 é gente, hein? 1000 contra 1? Se é no tempo da escola, vou te pegar na saída, lembra? Vinha 3 para bater em 1, já tomava um pau lascado. Você imagina 1000? Mas aí veio 1000 contra Gideão. Ele pegou uma queixada de jumento, que é um osso, e a Bíblia diz que ele, com uma queixada de jumento, derrubou de uma só vez 1000 homens. Quem está na fé, diga: a minha capacidade vem de Deus. Diga: Deus é comigo! Deus é comigo! Bom, vamos pulando porque a Bíblia é grande, né? Se eu for ler todos os versículos da Bíblia que fala de anjo, vou ficar aqui 3 anos e meio. Então, vamos lá para 1 Reis, capítulo 19. Para quem começou em Gênesis, já estou em Reis, tá bom, né? Então você está aí em Juízes,
Vai vindo para frente, tá? Você vai achar Samuel, 2 Samuel, tá? Aí, ó, 1 Reis, capítulo 19. Subtítulo desta série, O Ministério dos Anjos, parte 3. Subtítulo, a interferência, a intervenção dos anjos em nossas vidas. Amém, abençoado? Quem crê na Bíblia, dá um sinal. Se tiver escrito. Está escrito o quê? Que os anjos são espíritos que não fazem nada, amém? Espíritos ministradores, enviados para servir a favor ou contra? Favor dos que vão receber a salvação. Aí uma mulher perguntou assim, apóstolo, mas Hebreus 1,14 diz os que vão receber a salvação? Mas Efésios 2,8, pela graça nós já não somos salvos? Como? Ué, nós somos salvos ou vamos receber a salvação? Nós somos salvos. Vamos ver o texto, Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então nós somos salvos por meio da fé. Nós somos salvos, mas seremos salvos. Como assim, pastor? Não entendi. Nós somos salvos pela fé, mas seremos salvos depois que morrer ou quando Jesus voltar. Porque na verdade nós somos salvos, mas ainda não desfrutamos da nossa salvação. Por quê? Porque ainda nós estamos num corpo de carne. 1 Coríntios 15, Paulo diz que o corpo tem que ser transformado. Então quando morrer, quando Jesus voltar, o corpo que morreu vai ressurgir. Um novo corpo, lembra de Ezequiel? Um novo corpo. Então, morreu, Jesus voltou no arrebatamento. Os que morreram vão ressurgir, transformados. Aí sim, aí podem entrar no paraíso. Aí sim podem entrar no céu. E os que estiverem vivos serão arrebatados, transformados de uma forma sobrenatural. Amém? Muito diferente daqueles que pensam que, mas eu sou salvo, como que eu sou salvo e eu vou ser? Você é salvo, mas só vai desfrutar da salvação depois que você sair desse corpo carnal. Está claro ou não está claro? Então se você morrer, você já vai desfrutar da vida eterna. Se você não morrer e Jesus voltar, você será arrebatado. Aí você vai desfrutar da vida eterna. De qualquer modo, você não tem como desfrutar da sua salvação enquanto estiver num corpo carnal. Esse corpo tem que ser transformado, ou ressurgindo, ou sendo arrebatado. Só quem entendeu? Aí sim você vai desfrutar da vida eterna. Aí 1 Tessalonicenses 4, né? E assim estaremos por um tempo com o Senhor, amém? Vocês estão espertos, hein? Glória a Deus. Tessalonicenses 4, 16, 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem recebe essa palavra? Quem vai estar para sempre com o Senhor? Para sempre, né? Porque uma vez salvo, sempre salvo. 1 Reis 19. Quem já achou, diga amém. Verso 5. 1 Reis 19. Intervenção angelical, já mostrei com Abraão, já mostrei com Ló, já mostrei com Jacó, com Isaac, já mostrei com Moisés, com Gideão. Agora vamos falar intervenção angelical com Elias. Se tiver escrito, 1 Reis 19, verso 5. E deitando-se, está falando de Elias, né? Estou pegando o texto pela metade, senão vai demorar muito, né? O texto fala de Elias. 1 Reis 19, 5. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, Deus o tocou. Amém? Quem que tocou Elias? Um anjo. Sublinha na sua Bíblia. Um anjo tocou. Para você entender como que é as coisas. As pessoas atribuem tudo a Deus. Depende de como você olha. Se você está olhando que Deus deu a ordem para o anjo vir, aí sim. É só preciso você entender quando há ministração angelical, intervenção de anjos, e quando é uma manifestação de Deus, porque são coisas diferentes. Deus, Salmo 91, 11, Deus dá ordem aos anjos para fazer algo é uma coisa. 1 Coríntios 12, verso 7, a manifestação do Espírito Santo é outra. Diga comigo, uma coisa é a ministração angelical. Diga, outra coisa é a manifestação do Espírito Santo. Teve um homem que me falou assim, mas eu não entendo, como assim? Então é os anjos que fazem e a glória não é para Deus? Eu estou pensando que é Deus que faz tudo, porque é Deus. Calma, abençoado. Depende de como você está olhando. O arquiteto, o engenheiro,
Ele vai dizer como? Olha esse prédio que eu fiz. Não foi o arquiteto que fez, certo? Não foi o engenheiro que fez. Ele pode ter desenhado, projetado. Quem fez o prédio foi os pedreiros. Então o engenheiro seria Deus. Os pedreiros seriam o anjo. Quem pegou? Mas como que falam? O engenheiro, quando ele está conversando de engenheiro para engenheiro, empresário, você acha que o engenheiro fala, eu rasguei um saco de cimento e bati um concreto e fiquei mexendo lá. O engenheiro fala isso? Não, é outro tipo de linguagem, é outro nível. O engenheiro fala o quê? Esse prédio de 25 andares que eu fiz, não é assim? Mas na verdade não foi ele que fez, foram os pedreiros, né? Então é preciso entender quem dá a ordem, quem tem o projeto, quem é soberano, quem tem o propósito e quem é que está fazendo. De novo eu falo, eu fui viajar e Deus me guardou de um acidente. Quem te guardou foi os anjos de Deus, enviados por Deus. O engenheiro dá ordem e os pedreiros fazem. Não é assim? O engenheiro chega, está errado isso aqui, ó. É 5 por 25, não é 5 por 20. Aí o engenheiro fala, é 5 por 25. E o pedreiro tem que fazer, não é assim? Então, o pedreiro vai fazer o que o engenheiro falou. Traduzindo, os anjos vão fazer o que Deus mandou fazer. Cadê os que entenderam? Pai. É verdade que existe um ministério. Hebreus 1,14. De espíritos que estão ao meu favor. Salmo 91, 11, 12. Sustentando-me em suas mãos, dirigindo os meus passos, exercendo influência sobre mim. Exercendo influência sobre mim, não estou nem sabendo de nada. Se você crer na Bíblia, a Bíblia diz isso. Salmo 91, 12. Os anjos te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece no seu caminho. Então os anjos estão te guardando, te protegendo. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Isso é interferência, isso é intervenção de anjos em nossas vidas. É fácil entender isso, né? É só crer, né? Entender é fácil, é só crer. Diga comigo, a Bíblia fala de anjos. Diga, a Bíblia mostra intervenção angelical. 1 Reis 19:5. Deitando-se, o Elias dormiu debaixo de um zimbro, e de súbito um anjo tocou e lhe disse... então eu estou vendo claramente em Gênesis 18 que os anjos falaram com Abraão. Eu vi em Gênesis 19 que os anjos falaram com Ló. Eu vi em Gênesis 22 que os anjos falaram com Abraão de novo, quando ele ia sacrificar Isaac. Eu vi na Bíblia, em Gênesis 28, que o anjo falou com Jacó. Eu vi em Êxodo 23 que o anjo falou com Moisés. Eu vi em Juízes 6 que o anjo falou com Gideão. E eu estou vendo agora em 1 Reis 19 o anjo falando com Elias. E Paulo disse que pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Então eu não tenho nenhuma dúvida. Para mim já passou de 2 ou 3 testemunhas. Já passou. Eu estou vendo aqui claramente o anjo falando, agora com Elias. 1 Reis 19, verso 5. De súbito um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. E comigo foi o quê? O que você quer saber? Diferente. O anjo não mandou comer nada. Ele só me disse, o que você quer saber? Aí eu fiquei assim por um instante, meio zoró, tipo assim, puta, eu estou aqui no céu. Ele está perguntando o que eu quero saber? Eu não entendi, eu falei, o que eu quero saber? Eu estava assim, estava fascinado. E ele falou, para ele normal, o que você quer saber? João disse que tem uma praça de ouro, onde é que está essa praça? Vem aqui, pegou na minha mão direita e voamos. Vocês não sabem o que é isso, irmão. Voamos leve, pousamos. De longe eu vi parecia um chapéu de longe. Na verdade, parecia uma casa de sapê. Sabe aquelas casas de quiosque? Sabe aqueles quiosques? De longe, assim no alto, eu olhei para baixo, falei, nossa, parece um chapéu. Mas era, né? Quando eu cheguei, eram várias árvores, um monte de árvores, parecia um quiosque. De longe parecia uma só, mas eram várias. Aí
pousamos assim, eu já pousei assim, já olhei um banco de ouro aqui, olhei para a árvore, um tronco de ouro, as folhas verdes, tudo de ouro, os galhos, tudo de ouro. Eu fiquei assim, ó. E o anjo sossegado, falei, eu vou dar uma sentada nesse banco aqui. Eu não sei quando eu vou voltar aqui, eu vou dar uma sentada. Aí cheguei perto do banco assim, falei, eu vou sentar. Ele não vai me dar uma bronca pra eu sentar no banco. Eu vou dar uma sentada. Sentei no banco assim, ó, fiquei balangando as pernas assim, ó. Coisa mais gostosa da minha vida assim, ó. Passava a mão assim, ó. Sabe aquele tabletão de ouro puro, maciço. Isso é verdade mesmo. Eu já cria, mas estava tendo a experiência. Aí edificou a minha fé, né? Me ajude a dar uma salva de palmas ao Senhor em reverência a Deus. Está escrito em Apocalipse, a praça é de ouro puro. Essa eu vi. Além de estar escrito, eu vi. Eu fui lá, eu vi. É verdade, é de ouro puro. Árvore, galho, folha. Aí eu estava andando assim na praça, eu e o anjo nós andando, aí de longe eu vi uma pedra. Aqui na terra não tem pedra? Você está andando, você tropeça um pedaço de pedra, né? Só que os pedaços lá é de ouro. Nossa, eu não vou esquecer nunca. Eu andando assim, eu vi um pedaço. Eu falei, deve ser uma pedra, eu vou dar uma bica assim, vou chutar para lá, né? Quando cheguei assim, era um pedaço de ouro. Sabe, tudo deformado, assim, igual Aí eu falei, que legal, meu. Só que lá não tem ladrão, né, abençoado? Lá tem ouro para lá, ouro para cá, lá não tem ladrão, não tem bandido, lá é uma maravilha. Mais palmas ao Senhor, por favor. É uma maravilha, abençoado. Não é à toa que o nome chama paraíso. 1 Reis 19, versículo 6. O Elias olhou, 1 Reis 19, 6. O Elias olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Olha que legal. Tendo comido e bebido, tornou a deitar. Estava difícil para Elias, né? Estava dormindo. O anjo foi lá, não precisa nem de despertador. O anjo foi lá e acordou ele. Falou, Elias, levanta e come. Ele dormindo, ele levantou. Estava um bolo, um pão ali do lado, uma botija de água fresquinha. Comeu, bebeu. Vou dar um dormão, né? E voltou a dormir. Vamos ler outro texto? Daniel, vamos para Daniel. Olha que pulo eu vou dar, hein? Ó, de Reis para Daniel. Porque senão, se eu não for pulando, aí demora muito, né, se eu for ler todos os textos da Bíblia. Daniel, capítulo 3, depois de Isaías, depois de Jeremias, depois de Ezequiel, é Daniel, capítulo 3. Você está ouvindo uma série de mensagens que tem por tema o ministério dos anjos, parte 3. O assunto hoje, a interferência dos anjos em nossas vidas. Daniel 3, quem já achou, diga amém. Vamos lá para o verso 24, tem que ir pulando. Daniel 3, verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Daniel 3:25. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Quer dizer, jogaram 3 amarrados. E o rei estava vendo 4 homens soltos, que andam passeando. Estava difícil para eles, hein? A fornalha aquecida 7 vezes mais, e eles, ó, dentro da fornalha. Mas tá legal aqui, hein? Que mover é esse, irmão? Irmão, há um mover, hein? Jogaram 3 homens amarrados dentro da fornalha. 25. O rei falou: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Filho dos deuses é uma expressão aos anjos, tá? Mesma coisa. Logo, em outras palavras, fica claro que o rei Nabucodonosor, Daniel 3 fala da fornalha ardente, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha porque recusaram a servir o Deus do rei e fizeram um decreto que se não servissem ao Deus do rei, não adorassem a sua estátua, jogaria seja quem fosse na fornalha. Como Sadraque, Mesaque e Abednego foram abusados,
ó rei, não vamos servir e tal. Ele falou, o quê? Que ousadia que é essa? Aumentem a fornalha 7 vezes mais. O rei ficou louco com a posição deles, né? Eles eram crentes de verdade, né? Não é aqueles crentes que, Deus não me dá um carro, também não vou mais na igreja. Tem gente assim, né? Deus não me der uma namorada, também não vou sair da igreja, hein? Tem gente assim, né? Eles não eram assim, tá? Eles não eram. Não, pode jogar na fornalha que Deus é com a gente. Deus é comigo, pelo que não temerei. Traduzindo, até o rei viu a ministração angelical. Verso 26. Daniel 3:26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha. Eu gosto muito desse texto, porque o rei teve que arregar, né? Ele teve que arregar. Daniel 3:26. Se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e diz: Sadraque, Mesaque, Abednego. Aí ele arregou: servos do Deus Altíssimo, diga papai. Quem pegou? Pegou essa? Isso aconteceu com Isaac, hein? Gênesis 26. Os ímpios vieram e falaram assim: olha, temos visto que Deus é contigo. Temos visto claramente que Deus é contigo. Não tem jeito não. Você cavou o poço, deu água. Cavou o poço, deu água. Nós tiramos você daí, fomos cavar no mesmo lugar, não deu nada. Só saía minhoca. E você cavava e água. Cavava e água. Sai daqui! Expulsaram o Isaac de lá e ele foi cavar em outro lugar. Cavava água. Cavava água. Sai daqui! E tiraram ele de lá e vamos cavar e nada. Nada, nada. Aí tiveram que reconhecer, né? Temos visto claramente que Deus é contigo. Levante a mão e diga assim: eu recebo que os ímpios, os filhos da perdição, veem Deus em minha vida. Dizendo ou não, terão que reconhecer que Deus é comigo e eu não temerei. Diga: Deus é comigo. Daniel 3:26. Servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Cadê os que creem na Bíblia? Cadê os que creem na Bíblia? Ué, saíram do meio do fogo? Vamos ler o verso 27? Daniel 3:27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando esses homens, e viram, quem crê na Bíblia diga amém, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Se você pode, diga: esse é o meu Deus. Abba Pai. Diga: esse é o meu Deus. Diga: o meu Deus é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o meu Deus, é o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus de Moisés. Não estou aqui falando de aliança. Aliança, lei. Não estou falando de aliança. Estou falando sobre Deus. Deus é soberano. Deus é Senhor. Deus é grande. Ele é Pai, Ele é Criador, Ele é Rei. Daniel capítulo meia dúzia. Tenho mais uns 5 minutos ainda. Daniel 6. Daniel capítulo 6. Quem já achou, diga amém. Verso 20. Outro rei teve que arregar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Daniel 6:20. Chegando-se à cova, estou resumindo, né? Daniel foi jogado na cova dos leões, porque fizeram um decreto: se pegasse alguém orando a outro Deus, que não fosse o Deus do rei, seja quem fosse, seria jogado na cova dos leões vivo. Esse é o resumo. Aí, Daniel 6:20. Chegando-se, aí jogaram Daniel lá. Jogaram 6:30 da tarde, jogaram ele na cova dos leões, taparam a cova e o rei foi dormir, todo mundo foi dormir. Ele ia passar a noite dentro da cova. Daniel 6:20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia, ou seja, de baixa condenação, né? Porque foi ele que mandou jogar o Daniel vivo, sem ter feito nada, na inocência. Daniel 6:20. Daniel!
Aí arregou. Servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Quem é que fez os leões? Quem criou os leões? Então vamos ler de novo. Daniel 6:20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel 6:21. Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Você vê que Daniel tratou ele com educação, né? Foi jogado injustamente, na inocência, foi jogado na cova dos leões, sem nunca ter cometido nenhum dano, nenhum delito, jogado injustamente, e ainda, ó rei, vive para sempre. Daniel 6:22. O meu Deus, aí ele já deu testemunho dentro da cova mesmo. O meu Deus veio aqui na cova hoje, amém? Ah, não é isso que a Bíblia diz? O meu Deus, o quê? Quem é que está entendendo que não é Deus que faz, é os anjos que fazem? Com uma ordem de Deus. Dá um sinal quem está entendendo. Está claro para você? Que não é Deus que vai na cadeia. Tem crente, vai Senhor, vai na cadeia. Imagina Deus indo na cadeia. Oh, dá licença aí, tá. Nossa, está um cheiro ruim aqui então. Imagina Deus indo na cadeia. Não, realiza aí. Não realiza. Não falam, eles não falam. Liga o rádio para você ver, né? Oh Senhor, vai lá na cadeia. Senhor, vai agora no hospital. Entra nos quartos. Oh Senhor, vai lá. E Deus fala: oh, você está mandão, hein? É gostoso ficar dando ordem, né? Hã? Senhor vai lá e você não faz nada, né? Não prega, não ensina, só manda Deus ir. Tem crente assim, não tem? Eu não sei quem é, mas não tem? Vai lá, e não faz nada. Vamos ver como que é a verdade. Daniel 6, olha lá, 22. O meu Deus enviou o seu anjo. Marca isso na sua Bíblia, circule, sublinha. Daniel 6, 22. Daniel falou: o meu Deus, porque o rei perguntou, né? Daniel, será que você está vivo ainda? Ah, não tem como. Um monte de leões famintos está aí, ó, mais de 2 semanas sem comer nem lagartixa, que leão come carne, né? E você está vivo ainda? Daniel, voz de angústia. Daniel, será que você está vivo? Vai que o teu Deus que você serve continuamente, será? Ó rei, vive para sempre. Nossa, o que aconteceu com Daniel? Aí ele falou, 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, cara de pau diz eu, né? Não Daniel. Cara de pau, não cometi delito algum. Não sei porque que você me jogou aqui na cova. Nunca te fiz nada. Traduzindo é isso, não é? Então... Deus enviou o seu anjo. Diga, papai. Como é que eu não vou crer em anjos? Como é que eu não vou crer em anjos? Aliás, o ministério dos anjos é um dos fundamentos da graça. Entra no nosso site www.graçaeapostolado.com. Sem o C cedilha, gracaeapostolado.com. Na página inicial tem um link, os fundamentos da graça. Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, entra na nossa página e veja os fundamentos da graça. O ministério, o serviço angelical, foi antes da lei, com Abraão, em toda a lei, com Moisés e com os profetas, em toda a lei, e também na graça. Eu vou chegar lá, estou na terceira parte, vou chegar na parte 4, parte 5, parte 6, eu vou chegar. Então vou te mostrar que o serviço, o agir dos anjos foi antes da lei, porque isso aí não tem nada a ver com a lei. Ministração angelical não tem nada a ver com a lei nem com a graça. Ministração angelical é um serviço de Deus, é um propósito de Deus. O propósito de Deus é enviar anjos para guardar o seu povo. Isso foi antes da lei, porque não tem nada a ver com a lei, tempo de Abraão. Foi na lei, porque serviço angelical não tem nada a ver com a lei. Se você cumprir a lei tem anjo. Não, serviço angelical é algo de Deus, é um propósito de Deus.
e também na graça. Serviço angelical, antes da lei, na lei e na graça. Por quê? Porque é um propósito de Deus para o seu povo. Quem entendeu? Será que dá tempo para ler mais um texto? Daniel capítulo 8, para terminar, assim eu fecho o livro de Daniel. Daniel capítulo 8. Já li Daniel 3, Daniel 6, agora Daniel 8. Hoje, o Ministério dos Anjos, parte 3. Subtítulo: a intervenção angelical em nossas vidas. Intervenção, né? Os anjos intervêm, os anjos aparecem e ministram, te livra, te ajuda, te guarda. Daniel 8, quem já achou, diga amém. Daniel 8, verso 13. Daniel 8, verso 13. O Daniel falando: depois ouvi um santo que falava. Sublinha aí, ó. Ouvi um santo que falava. Santo em minúsculo, então não era Deus, né? Fosse Deus, seria santo em maiúsculo. Se é santo em minúsculo, ou é um profeta, um homem, ou um anjo. Mas vamos ler e vamos ver que a Bíblia fala quem é, né? Ou é um profeta, ou é um homem de Deus, ou é um anjo. Santo em minúsculo. Daniel 8:13. Depois ouvi um santo que falava e disse: outro santo, aquele que falava. Quer dizer, um santo falou para o outro: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Daniel 8:14. Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Enquanto eu, Daniel, contemplava a visão, então quer dizer que Daniel estava tendo uma visão, tá claro? Daniel 8:15. Enquanto eu, Daniel, contemplava a visão e procurava entendê-la, diante de mim se apresentou um ser. Circule na sua Bíblia, um ser. Até agora não fala quem. Falou que era um santo, falou com outro santo. Daniel está falando isso, que ele é um profeta. Agora ele fala que apresentou a ele um ser. Daniel 8:15. Enquanto eu, Daniel, contemplava a visão e procurava entendê-la, diante de mim se apresentou um ser semelhante a um homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou: Gabriel, dá a entender a este a visão. Opa, agora ficou claro, hein? O próprio anjo Gabriel se apresentou e apareceu a Daniel. Dá um sinal. Está claro ou não está claro? Interessante, hein? Eu já falei essa frase na parte 1 e na parte 2. E vou falar agora para terminar. Hebreus 12:22 diz que chegamos aos muitos milhares de anjos. Hebreus 12:22. Tende chegado aos muitos milhares de anjos. Você crê em muitos milhares de anjos? Por que está? Porque está escrito. Só que mesmo em muitos milhares de anjos, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse só fala o nome de 2. Gabriel e Miguel. É os únicos nomes que apareceram na Bíblia. A teologia moderna colocou Rafael e Eliel e El, um monte de El, né? É verdade, é verdade. Porque na teologia o El significa mensageiro, anjo, né? Só que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse só apareceu o nome de 2. A Bíblia não fala de três nomes. Agora, vamos por dedução racional. Se Hebreus 12:22 diz que chegamos aos muitos milhares de anjos, e a Bíblia mostra o nome só de 2, isso não quer dizer que o restante dos milhares não tem nome. Só quer dizer que a Bíblia só fala o nome de 2. E qual o problema? Nenhum. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ele quis revelar o nome só de 2. Há algum problema nisso? Se ele não revelasse o nome de nenhum. Porque até aqui Daniel não tinha aparecido o nome de Gabriel. E eu comecei a ler em Gênesis. Olha quantos anos e séculos passou. E não tinha nome de ninguém. O anjo apareceu a Abraão, Gênesis 18. 3 anjos foram para Abraão. Os anjos foram a Ló. O anjo apareceu a Abraão. O anjo a Moisés. O anjo a Sansão. O anjo a Gideão. O anjo a Elias.
E agora o anjo Daniel tirou Daniel da cova dos leões e não falou que era Gabriel. Ô, pastor, Daniel 6 era o Gabriel que estava lá? Ninguém pode falar isso. Diz, Daniel falou, o anjo do Senhor, Deus enviou o seu anjo, mas não falou quem era e qual era. Quem está me entendendo? Mas em Daniel 8, ele não estava mais na cova, ele estava tendo uma visão. Nessa visão, para terminar, Daniel 8, verso 16, ele ouviu uma voz de homem entre as margens do rio Ulai é um rio, a qual gritou, quer dizer, um santo falando para o outro santo. Nesse negócio de dois santos, só revelou o nome de um santo. Qual o nome desse santo? Gabriel, que é o nome de um anjo. Sabemos ser um arcanjo, né? Arcanjo significa chefe dos anjos. Miguel é um arcanjo. Arcanjos significa chefe dos anjos, um guardião dos anjos. Para quem não sabia o que significa arcanjos, anjos, mensageiros, arcanjos, chefe desses mensageiros. Então o negócio com Deus é em ordem, é ordenado. Quem pode falar glória a Deus? Não é de qualquer jeito não, hein? Paulo disse em Coríntios 14, fazei tudo com ordem e decência. Deus é um Deus ordeiro, amém, abençoado? Ordeiro, não é bagunçado não, não é, anjo, quem quer ir lá? Não é quem quer ir lá não, anjo tal, tenho certeza que ele dá um nome a esse anjo, tenho certeza absoluta, ele dá a ordem ao anjo, o anjo vem e cumpre a ordem de Deus. Quem está entendendo? Pode ter certeza disso. Agora, isso é igual ao ser humano, existe algum ser humano que não tem nome? No Japão, nos Estados Unidos, na China, no Brasil, existe ser humano sem nome? Existe animal sem nome? Você pode não saber o nome do animal. Nossa, que bicho é esse? Não tem essas perguntas? Nossa, que bicho que é esse? Ah, você que não sabe o nome, né? Mas ele tem um nome. Que bicho que é esse? Imagina o ser humano. Nossa, que anjo que é esse? Qual o nome desse anjo? Você que não sabe, mas ele tem um nome. E Deus dá ordem a ele. Mais palmas ao Senhor. Quem está entendendo? Para terminar em um minuto, Daniel 8, verso 16. Para terminar em um minuto, Daniel 8, 16. E ouvi uma voz do homem entre as margens que dizia, Gabriel, dá a entender a este a visão. Ele veio para perto de onde eu estava, Daniel falando. Ele quem? O Gabriel, o anjo Gabriel. Ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, então o anjo falou com Daniel, né? Ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí com o rosto em terra, adormecido. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. Vou parar por aqui, né? Só para você entender que o anjo apareceu também a Daniel, não só a Abraão, a Moisés, a Jacó, a Isaac, a Elias, a Sansão, a Gideão, não somente a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas também a Daniel. E uma pergunta eu te faço, se tiver escrito, eu creio. Então a Bíblia fala de anjos, nós cremos nos anjos, porque a Bíblia fala dos anjos. Ah, mas isso aí você está mostrando na lei. Não, irmão, eu estou na parte 3. Vai ter a 4, 5. Eu vou te mostrar os anjos na graça, na nova aliança, no novo pacto, em Cristo. Vou te mostrar ministração, intervenção de anjos na graça. Ah, você está mostrando na lei. Eu quero ver na graça. Eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar. Não perca a próxima parte, tá? O ministério dos anjos, parte 4, a próxima. Quem recebeu o entendimento, agradece a Deus com uma salva de palmas. Graças a Deus por essa noite. Graça e paz. Anjos em seu favor. Me aguarde na 4ª parte. Ministério dos Anjos. Até a próxima. Graça e paz. Um abraço. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.